Olá, meu nome é Dalton Marques e este é o meu canal do meu salão no YouTube, Dalton Marques Salão Oficial. Voltaremos hoje com a nossa videoaula sobre introdução básica à colorimetria, tá? E hoje conversaremos, na verdade, sobre o princípio básico de cores. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento especial às minhas amigas do grupo de colorimetria na prática, tá? Que me incentivaram, falaram que seria interessante a gente fazer esses vídeos para trocar ideias, dicas e sugestões, tá? Para aperfeiçoamento e melhoria técnica de todos nós. A Socorro Pessoa, tá? Valéria, Garcia, Nani, fofíssima, a Fernanda, Flávia, Carla, a Jordana também, a Cléria Lima, fofíssima, tá? Enfim, a todas vocês do grupo Colorimetria na prática, que nós temos trocado ideias e dicas e tem nos feito muito bem a todos nós, tanto a vocês quanto a mim, trocar ideias e conhecimentos com vocês todos, tá? Iniciaremos hoje falando um pouco do que seria o princípio de cores. Para se entender colorimetria, tem que se entender um pouco o que significa cores, como funciona o sistema de cores e o que isso de importante e de influente tem na prática, no dia a dia do salão de beleza, tá? Voltaremos àquela nossa apostila maravilhosa da colorimetria, que eu adoro de paixão, foi uma das que me ajudaram bastante a esclarecimento no início do meu aprendizado, pelo menos da minha carreira, né? Aprendizagem de aprendizado do dia, tá? E aqui a gente vai fazer um breve apanhado sobre como funciona o princípio fundamental de cores, tá? As cores, o princípio de cores ele é bem amplo. As cores em si, a colorimetria em si ela é bem ampla. Ela é adaptada para a indústria automobilística, ela é adaptada para a indústria de tintas de home, essas lojas de home center, tá? E também é adaptada para o cabelo, para o sistema de beleza, para a questão de colorimetria capilar, tá? Como funciona? Existe uma estrela que a gente chama de estrela de Oswald, que ela é quem nos rege, nos guia sobre como funciona a colorimetria em si dentro da colorimetria capilar, tá? Então, como é que funciona? Quando nós vamos ver o númerozinho lá na caixa, a gente geralmente vê um número, vamos dizer 7. A gente vê o 7, um marrom quente. Aí a gente vai ver um 7.7, né? Por quê? Porque ele vem um 7, tá? Mais outro 7. Vem aqui. Seria um marrom. Se entender aquela numeração na caixa, é complicado uma pessoa que não tem um pouco de conhecimento de colorimetria, e mais ainda é complicado se obter um resultado satisfatório se não se entende o que se está aplicando no cabelo, tá? Por isso que nós coloristas já temos estudado horrores, milhões e bilhões para poder ter uma mínima noção sobre isso, tá? Como é que funciona? Muitas vezes aconteceu já várias vezes comigo, por sinal, de a gente aplicar uma coloração no cabelo e o cabelo simplesmente esverdear, ficar esverdeado. Muitas vezes, uma vez ficou comigo verde musgo praticamente, uma coisa complicadíssima, tá? Na época eu não tinha minha noção, eu sabia pintar cabelo, jogar tinta, pegava na farmácia, jogava tinta lá no cabelo, ali, aquela coisa toda. Mas nada que fosse extremamente técnico, profissional, de maneira mais técnica possível e entendendo exatamente o que eu estava fazendo. Não entendia, tá? Isso acontece com todos, comigo aconteceu no início da minha carreira, tá? Eu não posso fazer vídeos diretos, eu não consigo ficar fazendo vídeos assim, tipo, editando muito, que eu acho que eu perco a espontaneidade, eu não gosto, tá? Vamos voltar pra cá.
falando um pouco do início e do princípio fundamental de cores, iremos desculpa, pensei que eu podia cair. Iremos falar sobre um pouco o que seriam as cores primárias. As cores primárias, elas vão ser o azul, o amarelo e o vermelho. Essas são as cores primárias. A partir delas, todas as outras cores são formadas. Tá? Então, o laranja que você vê, o vermelho clarinho que você vê, o roxo, o salmão, todas as outras qualquer cores que tenha qualquer outro cor que seja além do azul, amarelo ou vermelho puro, são cores ou secundárias, ou terciárias, ou quaternárias, ou gerais. Tá? Ou seja, são misturas que foram feitas para se gerar aquelas cores, mas todas elas vêm do azul, do amarelo e do vermelho. Tá? As cores secundárias usadas que a gente vê muito em colorimetria são capilar, são a verde, o laranja e o roxo. Tá? A união de todas estas cores também usado o preto. Tá? Um cabelo castanho é composto de duas partes do amarelo, duas partes do vermelho e uma parte de azul. Para verificar todas as cores. Aqui, como é que você sabe que o verde, no caso, ele é formado pelo amarelo mais azul, isso da verde. Uma vez aconteceu, voltando àquele assunto que eu falei, uma vez aconteceu comigo de o cabelo esverdear simplesmente. Eu fiz um cabelo lá, descolori, fiz uma vez, depois apliquei um tom. O cabelo da cliente simplesmente esverdeou. Eu fiquei desesperante, mas não teve reza brava que funcionasse, porque eu não entendia como corrigir aquele problema, entendeu? E aí foi o jeito, foi fazer o que muita gente faz, que é jogar uma cor escura possível para poder disfarçar aquele reflexo esverdeado. Hoje não, se aconteceu uma situação dessa aqui, não é longe de acontecer, pode acontecer com qualquer um. Ela, mesmo que eu seja experiente, às vezes a gente não calcula uma coisa, na correria do dia a dia do salão, pode acontecer de repente algum reflexo esverdeado ficar, mas a gente vai ter uma noção bem melhor de como corrigir sem danificar o fio, sem que a cliente saia insatisfeita do salão. Tá? Por quê? Por que o cabelo ficou verde? Vamos tentar esclarecer aqui. Eu tinha um cabelo descolorido, tá? E eu apliquei uma base, uma tinta que tinha azul na fórmula. Na época, eu não lembro direito qual foi o tom, mas eu acho que eu apliquei, se eu não me engano, acho que foi 7.1. Acho que foi 7.1, se não me engano. Então, esverdeou o cabelo. Por quê? Porque o 7 é um tom de louro, tá? O ponto 1 seria o reflexo acinzentado. O acinzentado, ele vem do reflexo azul, ele vem da cor azul, ele é formado por uma cor azul, tá? Pelo mix azul, ele tem em sua fórmula o azul. Então, amarelo, o fundo amarelo com um tom azul vai dar verde. E aí esverdeou. Simples assim, tá? Então, assim, durante o decorrer das aulas, a gente vai conseguir discutir um pouco como não acontecer isso, se acontecer, como conseguir corrigir isso bem direitinho. Alguns vídeos eu vou colocar eles na prática, lá descolorindo uma mechinha lá e colocando, mostrando bem um laboratório mesmo de como é que funciona a coisa na prática, porque a teoria a gente vai estudar inicialmente só a parte mais teórica, para que a gente tenha uma noção um pouco de como funciona a questão teórica, mas o que vai ser de grande valia não será a parte bem na prática, porque ela vai nos ditar a regra e vai nos esclarecer bastante dúvidas na prática. Tá? O cabelo fica laranja, o cabelo você descoloriu e de repente aplicou um tom lá, tá? Vermelho, e de repente o vermelho não funcionou. O vermelho simplesmente ficou um vermelho pálido, um vermelho água de salsicha, um vermelho. Já acontece muito isso quando você descolore demais o cabelo e aplica um vermelho, o vermelho simplesmente não firma, não estabelece o tom e ele fica laranja. Por quê? Porque existe uma grande quantidade a base está extremamente clara, o vermelho que você aplicou vai ficar um vermelho super dissolvido naquela base, tá? E o amarelo, e amarelo mais vermelho vai dar laranja. Acontece muito isso quando você colore, tá? Você corrigir o laranja quando é fundo de descoloração, quando é fundo de clareamento, quando você descolora, já não fica aquele laranja que você não sabe como acabar com aquele laranja lá, isso a gente fala em outro momento, tá?
isso é outra história, tá bom? Aqui, o vermelho mais o azul dá roxo. A maioria das pessoas, pelo menos uma boa parte da gente, quando começa o salão, começa a atividade cabeleireira, a gente não tem uma noção muito bem dessa cor. A gente nem identifica ela, a gente identifica muito fácil o laranja, muito fácil o verde, muito fácil o vermelho, muitas vezes até o azul, levemente um pouco do azul, a gente pode até identificar, né? Mas o roxo, isso a gente não identifica ele, tá? Até porque agora que se tem esse costume de se usar matizadores, muitos são roxos, muitos são azulados, tá? Muitos são lilados. Por quê? Como existe essa febre do cabelo prateado, febre do cabelo loiro, aí agora a gente conhece um pouquinho mais matizador. Até pessoas comuns, clientes meus comuns, sabem hoje o que é matizador, tá? E elas sabem que eles têm que ser roxo, tá? E aí da onde vem esse roxo? E ele serve para quê, esse tom roxo? O vermelho mais azul é igual a roxo, tá? Que seriam lilás, violeta, roxo. Enfim, esse próximo desses dois, tá? Então, quando você quer fazer um cabelo extremamente perolado, quase branco, tá? Você descolore e simplesmente aplica um produto que tem uma coloração, um mix, um tonalizante, uma tinta que tenha roxo na forma, tá? Porque vai ser esse roxo é quem vai trazer essa cor perolada, tá bom? Mas isso a gente vai esclarecer melhor um pouquinho mais pra frente. Aqui, ó. Então, no tratamento de clareamento existem alguns reflexos quentes. Aqui nós estamos falando um pouco de descoloração, tá? Quando a gente descolora um cabelo, o cabelo ele vai descolorindo. Você pega um cabelo que é preto e azulado, a cliente chega no salão e ela tem um preto azulado. Esse cabelo simplesmente vai ficar, você vai ter que descolorir ele, você vai despigmentar ele. Tanto a cor, artificial de tinta, quanto a cor natural, que seria a tom de melanina dele, tá? O tom natural da cliente. Então você vai descolorir, ele vai passar por vários tons até alcançar um tom que você consiga fazer de repente reflexo, luzes ou mechas, tá? Dependendo do tom que a cliente queira. Se ela quiser um tom perolado, tá? Que é um tom bem claro, aí você vai ter que descolorir bastante esse cabelo. Então ele vai passar por vários tons, ele saindo de um preto azulado, ele vai passar por um vermelho laranja, vai passar por um laranja, laranja amarelado, amarelado laranjado, amarelo e amarelo dourado, tá? Daqui em diante você já consegue deixar um tom mais perolado, do amarelo para amarelo dourado, tá? Durante o clareamento, encontra os reflexos de azul, ruivo, laranja, laranja, amarelo, amarelo. Tá? São esses reflexos e esse fundo de clareamento é que vai ditar qual tom você vai conseguir executar ou não. Tá? Se você quiser um tom perolado e você descolore um preto azulado e você vai descolorindo, de repente ele alcança só aqui no amarelo, no laranja amarelado ou no laranja, tá? Ou até no amarelo, dificilmente você vai conseguir ter e conseguir alcançar, mesmo com um tonalizante maravilhoso, mesmo com uma técnica maravilhosa, você dificilmente vai conseguir alcançar um tom perolado estando a base de fundo de descoloração no laranja amarelado. Por quê? Porque a base própria não permite a coloração, a crometria, ela tem algumas regras que têm que ser seguidas, tá? Uma delas é, quanto mais você quer o cabelo, você tem que também ter uma base adequada para aquele tom que você está programando executar, tá bom? Segundo os esquemas na parte de coloração estética, tá? Eles falam e agora aqui a gente vai entrar diretamente conceitos básicos da lei da cor. Aí aqui um resumozinho bem rápido: existem 3 cores primárias, azul, amarelo e vermelho, que misturam entre si, dão vida às cores secundárias, verde, laranja, roxo. Aí uma dessas 6 cores é o preto, tá? Vamos lá. No caso dos reflexos, o número depois da vírgula tem um significado bem preciso, tá? Então assim,
quando você vai lá na farmácia, ou qualquer lugar que você compra, que você vê lá um tom 7.1, tá? Um louro médio acinzentado. Então você vai ver aqui o 7, uma vírgula bem aqui, ou um ponto e 1, que seria um louro médio, porque ele é na base 7, tá? E ele um reflexo cinza, tá? Que aqui bem aqui entre parênteses ele deixa bem claro que é um reflexo azul, tá? Se você ver bem aqui, você vai lá e você compra uma tinta 7.2, bem aqui 7, tá? E um 7.2. Ele tem um tom, ele tem um louro médio, tá? Irisado, tá? Que seria um tom roxo, tá? Esse tom aqui vai neutralizar ou vai conseguir alcançar um tom bem menos aqui no tom 7.2, vamos combinar, vamos ver se a gente tivesse um 7 aqui, ponto ou vírgula 2, tá? É um tom de louro médio irisado, que ele tem como base o tom roxo. Esse aqui é muito usado em correções ou neutralizações de tons dourados, tá? Porque o roxo neutraliza os reflexos dourados, tá? Aqui vamos fazer como se a gente tivesse o 7.3, que seria um dourado, que seria o amarelo. O dourado é mais fácil de identificar porque ele é amarelo. O 2, ele vem ser chamado em necropsia capilar de irisado e o 1 de cinza, tá? Porque a gente não precisa dizer azul e nem roxo, tá? Aqui, então, se aqui você tiver um 7.3, você vai ter um louro médio dourado, tá? Aqui, se você tiver um 7.4, você vai ter um louro médio acobreado, para não dizer laranja, ou seja, você vai ter um reflexo que puxa bastante para o tom acobreado. E aqui você vai, se você tivesse um 7.5, você teria um louro médio acaju, tá? Aqui, ó, ponto 5, porque você tem um reflexo vermelho rocheado, tá? 7.6, você vai ter um vermelho, muitas vezes, aí vai, muitos fabricantes colocam rubi, vermelho vivo, vermelho isso, vermelho aquilo. Ou seja, um reflexo vermelho, simbolizado pelo 6, tá? E aqui você tem, se tivesse um 7, você teria um tom de marrom, tá? Por quê? Porque o 7 é um louro médio e o 7 é um reflexo mate, que no caso na eclometria capilar a gente chama de marrom, marrom quente, marrom chocolate, e assim por um chocolate quente, como o fabricante da tinta quiser nomear essa tinta, tá? Cada um inventa um nome para virar fantasia, para poder conseguir lourivete, assim por diante, chocolate, a Cláudia Leite, eles inventam qualquer nome para poder vender o produto deles. Aqui a gente fala um pouco sobre reflexos que são frios, reflexos que são quentes, tá? As cores reflexos têm predominância quentes, amarelo, laranja, vermelho, tá? Ou predominância frias, azul, verde e roxo, tá? Então, para cada cor ou nuance quente, existe um oposto, frio. Sobrepondo-os, se fundem sem dar origem a qualquer tonalidade predominante, ou seja, um neutraliza o outro. Então, se nós descolorimos um cabelo e simplesmente a gente quer fazer, surge um reflexo lá acinzentado, surge um reflexo lá alaranjado, você vai colocar uma tinta 7.1 e aquele reflexo alaranjado vai ser neutralizado pelo 1, que seria o cinza, tá? Se você descolorir um cabelo e o cabelo simplesmente surge um reflexo dourado, que
aqui no 3, você vai colocar um reflexo, um mix roxo, e aí vai conseguir neutralizar. Por quê? Vamos lá para a estrela de ouro para você entender um pouco melhor como funciona essa questão de oposição de cores. Tá? Aqui é um pouco mais fácil de compreender. Tá? Aqui o 1 simboliza o reflexo azul, o laranja, aqui no 4, o 2 é o iriseorizado, tá? Aqui é o reflexo vermelho, aqui é o reflexo verde e aqui é o reflexo dourado. É assim que funciona. Então todas as tintas seguem o mesmo padrão, vai seguir esse mesmo tipo de conceito dessa estrela de ouro. Se você vai colocar eu quero um louro claro, um louro médio dourado, então você vai ter o 7, vai ter um ponto aqui, depois vai ter o 3, tá? Aí você vai ter um louro médio dourado, tá? E aí de repente eu faço uma descoloração, e essa descoloração surge um laranjado, fica laranjado. Ah, meu Deus, descolori, a minha cliente quer usar um 7 ponto, ela quer usar um louro médio, mas ela não quer laranjado, ela quer simplesmente uma cor bonita. Então você vai de repente descoloriu, e aí a mulher quer lá o 7, ela quer um louro médio, mas ela não vai querer laranja, lógico, né? Então você descolore o cabelo, né, se necessário, ou aplica o tom direto e simplesmente neutraliza esse tom alaranjado com o 1. Então, para a tinta que eu vou escolher o 7.1. Por quê? Porque o 1 é o azul, e o azul ele é oposição ao 4, que seria o laranja, ou seja, ele neutraliza o reflexo laranja. Tá? Seria uma das explicações para esse tipo de oposição de cores, que a gente chama de oposição de cores. No início é um pouquinho enjoadinho, é até um pouco complicado, mas depois você vai estudando, que você vai perceber que tudo fica bem mais claro. Tá? Então, geralmente quando você vai comprar sua tinta, a tinta vem com o número, como eu já expliquei, o número principal aqui, que seria a base, o tom base, ponto ou vírgula, e aí vem um outro número, tá? Que aí são os reflexos, vão ter reflexo. Então ele vem sempre com o número base, ele vem aqui um 6, que é um louro escuro, ponto 1, então ele é um louro escuro acinzentado. Se ele vem um 6.2, é um louro cinza, louro escuro irisado. Se ele vem um 6.3, então louro escuro dourado, e assim por diante, tá? Aqui o 7, a base 7, que é um tom de louro, tá? Esse seria um tom de louro médio ou louro, tá? Um 7.1 vai dar um louro acinzentado, tá? Eu prefiro dizer médio acinzentado. E se ele for um ponto 2, ele vai ser um louro médio irisado, e louro médio dourado seja um ponto 3, e assim por diante. Tá? O louro claro segue o mesmo princípio, um louro claríssimo e um louro platinado, que seria uma base de 10 a 12. Tá? Seriam essas as definições mais prioritárias dessa introdução. Tá? Como é que funciona isso na prática? Como ler os números? Como a gente consegue ler esses números? Os números a gente consegue ler como eu expliquei anteriormente, tá? A altura do tom seria 8, é um louro claro, tá? Então, o segundo número indica o reflexo principal, ponto 5, então ele é um louro claro acaju, tá? E o último número, porque aqui nós estamos trabalhando e dando exemplos de um tom base, um tom principal, altura do tom principal, mais um reflexo primário e mais um reflexo secundário. Então a gente vê 8, ou é um loiro, que seria o 8,
aqui é louro claro, tá? Com reflexo principal, que seria acaju, então louro claro acaju, reflexo secundário, louro claro acaju e íris, tá? Então ele seria então, 8,52, tá? Que é um louro claro acaju e íris. É assim que se lê, tá? Por quê? Porque cada tinta que você compra, ela vai ter que seguir a regra de colorimetria básica capilar, que segue os mesmos princípios em todos. Eles podem mudar a numeração, podem inventar mais uns 222 aqui, repetindo o reflexo, mas no final de tudo você vai saber. Se você entender que o reflexo 2 é o irisê, o 5 é a caju, você vai conseguir ler direitinho a tinta e vai entender qual tinta você está colocando no cabelo da cliente, tá? O reflexo secundário reforça o reflexo principal, ou seja, um louro claro dourado é 8,3, então um louro claro, que é aqui o 8,3, que seria o dourado, e aí vem mais um 3, seria então um louro claro dourado quente, porque ele está reforçando o reflexo dourado, tá? Mesma coisa aqui, com 7,4 é igual louro cobre, então aqui 7,44, então louro cobre intenso, quente também, tá? O zero após a vírgula atenua o reflexo principal, então aqui nós temos o 8 como base, um louro claro, e aí o zero significa que ele é natural, que ele não é nem quente e nem frio, ele é neutro, tá? Então, natural, quente. Por quê? Porque o 3 ele é um reflexo quente, tá? Então, aqui tem o 8,01, que é o louro claro natural prateado. Aí aqui já deu o nome de prata. Por quê? Porque o prata é o azul. O azul, ele é a mesma coisa que o cinza. E o cinza é prata. Bom? Então, em resumo da nossa videoaula de hoje, eu falei mais coisas não, tá? Nós falamos do cores primárias, que seriam azul, amarelo, vermelho, as cores secundárias seriam o verde, o laranja e o violeta, tá? Como a gente conseguir ler as cores, tá? Baseado nesse princípio de cores primárias e secundárias, como ler o tom base, tá? Que ele vai do 1 ao 10, e como ler os números após a vírgula ou ponto, que seriam os reflexos primários e secundários. Bom, aí aqui só para dar mais um resumo de novo, então aqui são os tons, a base, tá? Aqui, ó, que vai do preto ao louro, 10, aqui do 1 ao 10, tá? E aqui sempre, depois do ponto, depois da vírgula, vão vir o reflexo, seria um reflexo cinza, reflexo irisê, reflexo dourado, reflexo acobreado, reflexo acaju, reflexo vermelho. Sempre vai seguir essas mesmas regras. Tá bom? Aqui nós temos o reflexo cinza, 1, 2 irisê, dourado, cobre, acaju, vermelho, e ainda tem o reflexo mate, tá? Que é um reflexo verde, que seria o 7. Tá bom? Em resumo seria isso. Espero ter conseguido contribuir, esclarecer para alguns de vocês como funciona e como se inicia a parte de colorimetria. Espero e desejo a todos que possam ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de cada um de vocês. Espero que vocês possam dar sugestões e críticas também para que nós melhoremos as nossas videoaulas, esclarecimentos, dicas, sugestões, tá bom? E que a nossa próxima aula seja mais proveitosa e cada vez melhor, porque é isso que eu desejo para mim e para vocês, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, não se esqueçam de dar like para quem gostou, para quem não gostou dessa sugestão construtiva, que para mim é interessante, eu gosto de crítica, critique quem quiser criticar,
Também me interessa as críticas, porque a unanimidade é burra, já dizia nosso Rodrigues, tá bom? Então, eu prefiro que critique, que eu melhore, do que eu ficar simplesmente ruim, baseado em falsas afirmações, ou simplesmente sem ter o cuidado de repente uma forma correta de conseguir melhorar como pessoa e como profissional. Bom, então nós estamos iniciando nossos vídeos, eles são assim, eu decidi que seria assim, e simplesmente se essa for uma forma legal e que esteja contribuindo, que bom. Se não, a gente melhora, a gente muda, a gente ajusta, a gente adapta. Se eu preciso, eu simplesmente gravo eles na praia, depois juro, o pessoal grava na praia, gravo de lado no salão, gravo ele simplesmente não mostrando meu rosto. Mentira, hoje eu vou mostrar que eu gosto. Eu até mudei o cabelo pra fazer os vídeos, tá bom? E é isso. Obrigado a todos e até a próxima.